Olá, pessoal. Eu sou o professor delegado Laércio e esta é mais uma das nossas aulas que estamos produzindo com vistas aos concursos das carreiras policiais. Obviamente, se você está preparando-se para um outro concurso público que exige como um de seus conteúdos o tema da nossa aula de hoje, obviamente você poderá aproveitá-lo, afinal de contas, o tema Lei 9.099, Juizados Especiais Cíveis e Criminais, é um tema extremamente frequente em diversos concursos públicos. Carreira policial, carreira do Poder Judiciário, enfim, são N os concursos que adotam este tema como parte de seu conteúdo programático. Na aula anterior, nós fizemos uma exposição sucinta a respeito do inquérito policial, dentro do texto do tema maior, que é processo penal, aulas de processo penal, nós apresentamos o conteúdo acerca do inquérito policial. Obviamente, vamos necessitar ampliar esse tema, porque em uma única aula não é possível você esgotar todo o tema inquérito policial. Então, apresentamos noções introdutórias ao tema e faremos mais uma aula para tratarmos de maneira mais pormenorizada este assunto tão relevante para os concursos da carreira policial. Você que está se preparando para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, não é demais lembrá-lo que nós estamos em uma corrida contra o tempo. A prova está se aproximando. Logo, caro concurseiro, intensifique a sua preparação. Olho firme no edital, bunda na cadeira e vamos estudar. Está chegando a prova da Polícia Civil do DF, que é o concurso mais esperado do ano de 2020. Hoje o nosso tema será Lei 9.099, Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Esta aula, que apresentaremos a partir de agora, está voltada a apresentar uma compreensão importante a respeito desse instituto tão fundamental para uma boa prestação jurisdicional. Para aqueles que não se recordam, antes da Lei 9.099, que é do ano de 1995, nós tínhamos os chamados juizados de pequenas causas. Até hoje ainda observo pessoas confundindo esses termos. Juizado Especial Cível e Criminal, adotado pela Lei 9.099 de 95, e juizados de pequenas causas. Comigo já ocorreu um fato engraçado. Ao chegar no prédio do fórum para localizar um juizado especial, a pessoa que me atendeu, servidor do judiciário, falando que os juizados de pequenas causas não estavam funcionando. Óbvio, caro amigo, desde o ano de 95 que não existem mais os juizados de pequenas causas. São juizados especiais cíveis e juizados especiais criminais. E é dessa forma que será cobrado de você em sua prova. Ok? Muito bem. Qual o propósito para a criação dos juizados especiais cíveis e criminais? Ora, amigos, o Poder Judiciário também tem suas dificuldades. Muitas vezes uma causa, uma demanda que poderia ser resolvida em 6 meses, em 1 ano, se eterniza na justiça por anos e anos, às vezes até décadas. Agora imagine você que envolveu-se em um pequeno acidente de trânsito. Precisa ingressar em juízo com uma ação para cobrar uma reparação, um ressarcimento daquele pequeno prejuízo. Ter que ficar por 1 década aguardando um processo lento, moroso e que nunca vai atender aos anseios do cidadão que busca o Poder Judiciário. Foi neste contexto que criou-se os juizados especiais cíveis. No aspecto criminal, que é o que mais nos interessa, claro, vou repetir, a Lei 9.099 tratou dos juizados especiais cíveis. Está lá o juizado especial cível e está aqui o juizado especial criminal. Por que nós vamos dar um maior enfoque aos juizados especiais criminais? Porque nós estamos tendo como foco principal das nossas palestras
a preparação para concursos da carreira policial. E neste contexto, ganha maior importância os juizados especiais criminais. E qual é a competência de julgamento dos juizados especiais criminais? Nós comentamos em uma aula anterior que a nossa Constituição Federal é a mãe de todos os demais direitos. Dela, da Constituição Federal, deriva todos os demais ramos do direito que nós precisamos estudar ao nos prepararmos para um concurso. Até sugeri ao amigo concurseiro que sempre que for começar a estudar matérias de direito para qualquer concurso, comece fazendo uma análise apurada dos temas da nossa Constituição Federal. Esta é a mãe de todas as demais normas. E não é diferente quando o assunto é juizado especial. Está lá no artigo 98, inciso 1º da Constituição Federal, a norma mãe que disciplina a existência, o funcionamento, a competência dos juizados especiais, inclusive os criminais. É lá que diz que esses juizados serão presididos por juízes togados. Para quem não conhece essa palavra, juiz togado é aquele que usa toga. É um simbolismo do nosso poder judiciário que vem desde o direito romano. A toga do magistrado é o simbolismo de que o Estado brasileiro está passando para aquela pessoa natural o poder de dizer o direito, o poder de realizar a justiça. No Brasil, este simbolismo se reveste de um caráter especial, onde nós entendemos que o juiz togado, via de regra, é aquele juiz de carreira, que submeteu-se a um concurso público para o exercício da magistratura. Mas os juizados especiais também são providos por juízes togados e por juízes leigos. Você, concurseiro, pode buscar alguma outra fonte complementar de informação para entender a diferença entre um juiz togado e um juiz leigo. Nós sempre aproveitamos as nossas aulas para passarmos dicas de concurso, dicas de estudo, para facilitar a tua vida, porque já passamos por essa estrada, esta penosa estrada. São 22 anos como delegado de polícia na Polícia Civil do Distrito Federal e mais aí uns 5 anos de preparação para vários outros concursos pelos quais passamos. Então veja, caro amigo concurseiro, não se conforme com o conteúdo desta aula. Aprofunde o tema, amplie os seus conhecimentos com outras fontes de conhecimento, para que você chegue no dia da sua prova e mande bem. Já vamos deixando claro que uma única aula não será suficiente para esgotar todo o tema Juizados Especiais, Lei 9.099. Nós vamos dividir este tema em 2 aulas. Nesta primeira, nós iremos percorrer 50% do conteúdo e na segunda aula, iremos esgotá-lo para que você possa chegar no dia da sua prova afiadíssimo para enfrentar qualquer questão a respeito da Lei 9.099. Então, voltando à Constituição de 88, artigo 98, inciso 1º, lá ela diz exatamente a competência dos juizados especiais para conciliar, julgar e executar as suas próprias decisões. Vamos explicar rapidinho. São termos bem conhecidos por você. Conciliar, trazer para a mesa de debate as partes envolvidas no litígio, fazer acordo, encontrar um ponto de conciliação entre autor e réu, entre partes envolvidas. Julgar, ato privativo exclusivo do juiz, juiz togado de preferência, que profere julgamento nos juizados especiais, onde este julgamento encerra-se com uma sentença. Executar as suas decisões. Isso também é competência do juizado especial. A partir do momento que um juiz, de forma legal, de forma legítima, profere uma sentença, ele quer ver aquela sentença executada. Ou seja, ele quer pressionar a parte envolvida a cumprir aquela decisão que foi proferida no juizado especial.
Esta competência, no caso do Juizado Especial Criminal, ela é aplicável às infrações penais de menor potencial ofensivo. Ou seja, nós estamos falando daquelas infrações penais que ofendem um bem jurídico de menor relevância. Óbvio que o Juizado Especial Criminal jamais iria julgar um crime de homicídio, jamais iria julgar um crime de roubo, que agride de forma muito intensa o patrimônio alheio, onde o criminoso se utiliza de violência, de grave ameaça. Então, o nome já está dizendo, juizados especiais criminais para julgar crimes de menor potencial ofensivo. Aqueles que atingem de forma superficial o bem jurídico da vítima, ok? No caso dos juizados especiais cíveis, fazendo um paralelo, lá serão julgadas causas de natureza pecuniária ou causas cíveis de menor complexidade, de fácil solução, ok? Procedimento perante o Juizado Especial Cível e Criminal. Você percebe que a nossa aula é rápida, é breve. Talvez você, concurseiro, precise assistir a esta mesma aula pelo menos 2 vezes, para você fixar bem o conteúdo. Afinal de contas, na tua prova, com certeza vai cair questão sobre Lei 9.099. Então nós vamos acelerar para não enrolar muito, para você não perder tempo. Se for necessário, veja 2 vezes essa aula, tá? Siga o professor delegado Laércio nas redes sociais, canal no YouTube, no nosso Instagram, que lá você vai receber muito mais conteúdo, outras videoaulas, enfim, estamos aqui para te ajudar gratuitamente. Estas aulas não são disponibilizadas mediante pagamento, ok? É nossa humilde maneira de colaborar, de contribuir para que os amigos concursandos tenham sucesso, tenham êxito em sua luta, ok? Procedimento no Juizado Especial Cível e Criminal. A primeira forma de procedimento é o procedimento oral. Significa que o magistrado, ao longo de todos os atos processuais, dará prioridade à forma oral, verbalizada, de adotar os procedimentos. Neste mesmo juizado especial, estes procedimentos, estes atos processuais deverão ser gravadas. E aí a gente recorda da fita magnética, né? Hoje são N os mecanismos tecnologicamente bem evoluídos para que o juiz possa se valer. Desta maneira, ele pode proferir os atos processuais de maneira oral, ouvindo testemunhas ali, sem precisar anotar o depoimento, né? Ouvindo o autor do fato, ouvindo a parte ré no processo, sem a necessidade de formalizar aqueles depoimentos. Então, além de ser um procedimento oral, gravado por meios magnéticos, ele é um procedimento sumário. Veja bem, eu falei que a essência dos juizados especiais é da celeridade, rapidez aos serviços junto ao Poder Judiciário. As pessoas não aguentam mais demandas eternas. Então, um dos princípios que norteiam o juizado especial é o procedimento sumário, rápido, veloz, ok? O juiz tem que concentrar ao máximo os atos processuais em uma só audiência para que aquela causa tenha um desfecho rápido. É um procedimento simples. Nós vamos já falar sobre isso, tá? Outro procedimento comum nos juizados especiais é o julgamento de recursos impetrados perante esses juizados por turmas recursais de primeiro grau. Eu vou traduzir isso aí para ti que é meio complexo, tá? Vou simplificar e vou exemplificar. Você envolveu-se numa colisão, uma pequena colisão de veículo na rua. Você, considerando-se prejudicado, entrou com ação no Juizado Especial Cível. O juiz ali deu uma sentença, julgou a tua demanda por sentença. Acontece que o juiz não condenou a parte ré, o réu, a te indenizar pelo prejuízo que você sofreu. Como diz na linguagem popular, você perdeu a demanda. Óbvio que você não vai se conformar com isso. Você vai entrar com recurso.
pode ser uma apelação, um recurso ordinário, não importa. Quando você dá entrada neste recurso, no caso do juizado especial, ele será julgado por uma turma de juízes de primeiro grau com atuação perante o próprio juizado especial. E ali será exercido o duplo grau de jurisdição. Então, uma turma de juízes previamente definidas e que constam na Lei de Organização Judiciária do Tribunal de Justiça, que é chamada turma recursal, atuando perante o juizado especial, não é? De primeiro grau, são juízes de primeiro grau deslocados para formarem essa turma de julgadores. Irão julgar o teu recurso. Conceito de crimes de menor potencial ofensivo. Para que você entenda a competência do juizado especial criminal. Trata-se daqueles crimes de menor potencial cuja pena máxima não ultrapasse a 2 anos. Ou aqueles crimes ou contravenções penais cuja pena prevista na lei seja a pena de multa. Ok? Então vamos lá. Que tipo de crimes são julgados, são processados perante o juizado especial criminal? Crimes cuja pena não ultrapasse a 2 anos. Se for até 2 anos exatos, a pena máxima ou pena de multa, este crime poderá ser processado e julgado perante o juizado especial criminal. Não esquecendo que isso foi uma alteração promovida na Lei 9.099. Esta lei é do ano de 95. De lá para cá, muita coisa mudou. De maneira que você não pode se agarrar ao texto antigo da Lei 9.099. Foi uma alteração nessa lei que elevou a competência do juizado especial criminal para julgar crimes com pena de até 2 anos ou pena de multa. Tá? Então, toda vez que você for estudar qualquer matéria do direito, observe se a lei que você está estudando está atualizada com aquelas normas que lhe modificaram, ok? Muito bem. Composição civil dos danos e transação penal. Esta é uma outra característica dos procedimentos junto ao juizado especial civil e criminal. O que seria composição civil dos danos? Esta possibilidade tem como objetivo proporcionar às partes, às pessoas envolvidas em uma demanda, inclusive criminal, que elas resolvam seus conflitos a partir do diálogo, do acordo. E este acordo vai ocorrer dentro de um procedimento perante o juizado especial civil ou criminal. No caso aqui estamos falando de juizado especial criminal. Então você vai lá, comparece ao juizado especial com a parte, com a pessoa que te prejudicou, e ali você terá a oportunidade de, frente a frente, pessoa a pessoa, na presença do juiz, na presença do membro do Ministério Público, se for o caso, acordar, ajustar alguma maneira de interromper aquela demanda e solucionar o teu conflito através de uma reparação de danos. Se ambas as partes chegarem a este acordo, não haverá necessidade de prosseguir com o litígio. É uma forma de prevenção de conflitos, onde sequer nós chegaremos à fase da transação penal, tá? Nós vamos já falar, eu vou dar uma seguradazinha nesse tema, transação penal, segura aí, daqui a pouco a gente volta a esse tema, para você entender melhor. Composição civil dos danos, nos juizados especiais criminais, e também a questão da transação penal, que é proposta pelo Ministério Público, quando não acontece a possibilidade de composição civil dos danos. Fica atento. Uma questão que é muito cobrada em provas de concurso, na aula sobre inquérito policial e processo penal, nós apresentamos esse tema, são os princípios aplicáveis. Aliás, direito e justiça são parceiros íntimos dos princípios. Eu já falei em uma aula passada que princípios são o alicerce do direito, são a tua base. Tu não começa construindo uma casa pelo telhado, tu começa pela fundação. Então, essa fundação, essa base, esse alicerce são os princípios.
Se você ficar atento a esses princípios, você irá entender com maior facilidade como funcionam os juizados especiais cíveis e criminais. O primeiro princípio aplicável aos juizados especiais é a celeridade. Celeridade, rapidez no julgamento. A causa não é complexa. Se fosse, não estaria no juizado especial. O juizado especial foi criado para dar rapidez às demandas. Então, o princípio mais importante é celeridade. E todo juiz comprometido com a justiça, ele sabe que perante o juizado especial ele tem que ser rápido, tem que dar uma resposta célere. Justiça tardia é o mesmo que injustiça. Então, este é o primeiro princípio dos juizados especiais, celeridade. Economia processual. Amigos, perante o juizado especial, cível ou criminal, o juiz pode deixar de adotar determinados atos processuais, simplificar o procedimento. Ele pode, por exemplo, ao invés de mandar um oficial de justiça na casa de uma testemunha intimá-lo, ele pode simplesmente fazer essa intimação através de um e-mail, uma carta com aviso de recebimento. Isso é economia processual. É um princípio importantíssimo dos juizados especiais. E o juiz, de olho na economia processual, ele irá analisar caso a caso, demanda a demanda, e só irá autorizar a prática de atos processuais dentro do trâmite no juizado especial que sejam absolutamente necessários para a conclusão daquela demanda. Isto é economia processual. Informalidade. O que quer dizer o princípio da informalidade? Minha gente, qualquer processo no Brasil, ele é extremamente burocrático. Extremamente burocrático. Por isso também costumam ser tão demorados. Por isso a Lei 9.099 trouxe para os juizados especiais o princípio da informalidade. Eu acabei de dar um exemplo clássico do princípio da informalidade. A possibilidade de que o juiz, ao invés de anotar, do escrivão digitar, reduzir a termo o depoimento das testemunhas, que isso seja feito de maneira oral. A oralidade, que é parceira da informalidade. Simplificação de procedimentos, rapidez no julgamento, né? Então, todos esses são passos importantes para que os princípios que regem o juizado especial sejam objetivos, verdadeiros e que o juizado cumpra o seu papel de entregar justiça rapidamente aos cidadãos. Oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, né? Vamos voltar aos objetivos. Memoriza bem. Objetivos dos juizados especiais, tanto cíveis quanto criminais. Primeiro objetivo, amigo, é a reparação do dano. Porque quando você sofre um prejuízo, seja num acidente de carro, seja quando você é vítima de um crime contra a tua honra, alguém que usa uma fake news para te atacar, ou qualquer outra causa de menor complexidade, você quer ter o teu dano reparado. Eu uso muito esse exemplo nas nossas investigações policiais diante de crime patrimonial. O criminoso entrou na tua casa e furtou uma televisão. Claro que você quer ele na cadeia pelo crime de furto. Mas mais do que isso, você quer ser reparado no prejuízo que você sofreu. Né? Quer que a polícia seja veloz, seja eficiente e recupere o teu aparelho de TV que foi furtado. Então, um dos objetivos dos juizados especiais é a reparação do dano. A justiça vai usar de todo o seu poder para pressionar o réu, pressionar o culpado, o responsável, a reparar os prejuízos que você sofreu. Outro objetivo importantíssimo é a imposição de penas não privativas de liberdade. Não privativas de liberdade. Isso é muito comum dentro de um contexto mais amplo de despenalização ou de substituição de modos de penalidade. Essa história de cadeia para tudo é um conceito muito superado. Então imaginemos um réu primário, uma pessoa que nunca envolveu-se em situações criminais,
não é? De repente envolve-se em um acidente de trânsito e provoca lesões culposas em alguém, ferimentos. Colidiu ali contra um ciclista, o ciclista caiu ao chão e ficou com lesões leves, vamos imaginar assim, lesões culposas, né? O juizado especial tem como princípio impor a essa pessoa que cometeu um crime de menor potencial ofensivo uma pena não privativa de liberdade, onde a população em geral resolveu adotar o termo popular de pena alternativa. Por que pena alternativa? Porque em vez da pena tradicional, que é a pena de prisão, de privação da liberdade, vai impor-se a essa pessoa uma outra forma de penalidade, uma prestação de serviço à comunidade, uma restrição de direitos, como, por exemplo, impedi-lo de dirigir por determinado tempo. São várias as chamadas penas alternativas, penas não privativas da liberdade, né? Você vai lá para o hospital empurrar maca no final de semana, servir no asilo, servir numa casa de idosos, né? Ajudar no serviço cotidiano daquela instituição beneficente. Isso são penas alternativas, penas não privativas de liberdade, né? Isso é muito importante. Uma outra questão que é muito cobrada em prova sobre os juizados especiais, né, é que tipo de justiça está autorizada a implementar as penas alternativas ou de aplicar a lei de acordo com a norma da Lei 9.099. Isso é uma polêmica que, graças a Deus, já foi superada. Antes dessas alterações legislativas, só a justiça comum poderia aplicar os princípios da Lei 9.099. Só ia para o juizado especial civil ou criminal, estamos dando mais ênfase, né? Lá na esfera da justiça comum. Hoje entende-se que qualquer órgão do Poder Judiciário pode adotar o juizado especial criminal, exceto a Justiça Militar. Por determinação da própria lei, a Justiça Militar está excluída da aplicabilidade da Lei 9.099, tá? Então, se você cometer, por exemplo, um crime eleitoral, você poderá ser julgado no juizado especial criminal encarregado de aplicar a Lei 9.099? A resposta é sim. Se você cometer, por exemplo, um crime de ordem ambiental, pode-se aplicar as regras da Lei 9.099, transação penal, composição civil dos danos, sursi processual? Claro que sim. Apenas os crimes militares, a justiça militar não deve aplicar as regras da Lei 9.099, beleza? Isso cai muito em concurso. Então vamos lá sendo práticos. Justiça Federal pode ter juizados especiais criminais no âmbito federal, de um crime federal? Pode. Justiça Eleitoral? Pode. Só não as militares, ok? Ocasião em que se praticam os atos processuais em um juizado especial civil ou criminal. Estamos falando de atos processuais, né? Primeiro, não esqueçam que todos os atos processuais, como regra, salvo as exceções das quais já falei, eles são públicos. Públicos. Qualquer pessoa pode ter acesso, a não ser os que correm segredo de justiça, que são raríssimos nos juizados especiais. Uma inovação da Lei 9.099 é que esses atos processuais podem ser praticados a qualquer dia e a qualquer hora, ok? Antes desta inovação legislativa, os atos processuais tinham hora para ocorrer. Tinha que ser no horário do expediente do fórum, de meio-dia às 7 da noite, né? Só de segunda a sexta. Ora, se a ideia do juizado especial é celeridade, tá? Informalidade, simplificar os procedimentos, então é bastante razoável que estes atos processuais possam ser praticados no sábado, num domingo, num feriado, 6 horas da manhã. O juiz pode autorizar o oficial de justiça a intimar uma parte, uma testemunha, num dia de domingo à tarde.
não tem problema. E se o juiz for um daqueles extremamente dedicado ao trabalho, pegou ali o juizado especial com um monte de serviço atrasado e disser: eu quero fazer as audiências do juizado especial criminal no sábado à tarde. Ele pode fazer isso? Pode. Qualquer dia, qualquer hora. É informalidade, ok? Atos processuais no juizado especial. Citação. A citação, minha gente, é o meio pelo qual a justiça convoca para comparecer em juízo alguém que está sendo acusado. Não existe citação de testemunha, tá? A citação é para o réu. É um ato processual de convocação da pessoa que está sendo acusada pela prática de um crime para comparecer a juízo e se ver processado e responder a uma demanda. Via de regra, o direito brasileiro só aceita a citação pessoal no processo perante os juizados especiais criminais, tá ok? Então, também no juizado especial, esta é a forma correta de se realizar a citação de alguém para responder ao processo, de forma pessoal. Já as intimações, que são atos de comunicação processual menos complexos e considerando o princípio da informalidade, o princípio da celeridade, princípio da economia processual, diz a Lei 9.099 que esta intimação ela pode ser feita, primeiro, por oficial de justiça, que é a forma mais tradicional de intimação. Mas se não for possível, se o juiz perceber que não dá para esperar o trabalho do oficial de justiça, dado a defasagem do quadro, tem poucos oficiais trabalhando, pode-se fazer por AR. Aquela cartazinha que se coloca no correio com um cartãozinho chamado aviso de recebimento. É válida. Por e-mail, é válida. Aliás, amigos, a novidade que está aí, né, nas nossas decisões judiciais recentes é que esta intimação pode se dar via WhatsApp, aplicativo de mensagem. Isso é a modernização da justiça. Então fica atento. O princípio é da informalidade e o que importa para a justiça é que a testemunha ou o autor da demanda ou qualquer outra pessoa possa ser intimado da forma mais rápida e mais eficiente, ok? Isso também é muito cobrado em prova. Vamos conversar um pouco sobre a fase preliminar. Mas para falar sobre a fase preliminar, de acordo com a Lei 9.099, nos procedimentos no Juizado Especial Criminal, eu gostaria de fazer um rápido apanhado do que já foi falado até aqui. Fica atento a esta breve revisão. Juizado Especial Criminal, criado pela Lei 9.099 do ano de 95. Finalidade: processar e julgar crimes de menor potencial ofensivo. Quais são os crimes de menor potencial ofensivo? Aqueles cuja pena não ultrapasse 2 anos, muito bem. Ou pena de multa, ok? Então, se você está na dúvida, ameaça é um crime de menor potencial ofensivo? Você vai lá para o Código Penal e vê a pena para ele. Se for até 2 anos, menor potencial ofensivo. Aonde irá se julgar este crime? Juizado Especial Criminal, ok? Vamos a um exemplo prático. Joãozinho, no momento de muita raiva, né, batendo boca com o patrão, acabou proferindo uma palavra ofensiva. Xingou o patrão de incompetente. Crime de injúria. Corre para o Código Penal. Pena máxima, salvo engano, 6 meses de detenção. É menos que 2 anos. Juizado especial, tá? O patrão de Joãozinho diz: não vou deixar barato. Vou lá na polícia fazer um requerimento para que a polícia investigue isso, para que eu possa responsabilizar meu empregado pelo crime de injúria. Ok, a polícia vai investigar, vai montar um procedimento investigatório chamado termo circunstanciado de ocorrência. Só o nome é chato, mas eu vou já te explicar. A polícia vai instaurar, atendendo
a um requerimento do patrão, vamos dar o nome dele de Roberto, atendendo o requerimento de Roberto, a polícia vai iniciar uma investigação e vai montar o que tecnicamente na Lei 9.099 chama-se termo circunstanciado de ocorrência. É uma espécie de inquérito muito simples, rápido. A polícia faz isso em 2 tempos. Preparou o termo circunstanciado de ocorrência, ouviu o agressor, o ofensor, né, o cara que xingou o patrão, ouviu a vítima, entre aspas, né, o ofendido, lá o patrão, né? Ouviu ali 1 ou 2 testemunhas, juntou ali um áudio, um vídeo, não importa, juntou as provas mínimas que se considerar necessária para comprovar que houve aquela infração penal de menor potencial ofensivo. Imediatamente, a polícia deverá enviar para o Poder Judiciário o termo circunstanciado de ocorrência. E ali nós vamos agora entrar na fase lá na Justiça, chamada fase preliminar. Recebido o termo circunstanciado de ocorrência, né, começa-se a atuação do Poder Judiciário. Aí nós temos vários caminhos. Como nós falamos aqui sobre um crime de injúria que processa-se mediante ação penal privada é um procedimento. Você vai depender de uma queixa-crime, ofertar uma queixa-crime em juízo. Mas vamos pegar um outro exemplo, que ao invés de injúria seja um crime de ameaça. O termo circunstanciado é igualzinho, só que ao chegar na justiça, tá? Nesta fase preliminar ainda, o Ministério Público, ele poderá oferecer a chamada transação penal. Não esqueçam os senhores que, antes do Ministério Público oferecer a chamada transação penal, lá na fase preliminar no Poder Judiciário, existe a possibilidade de composição civil dos danos. Não esqueça desse instituto. Ele foi criado pela Lei 9.099 e tem uma importância fundamental na solução de pequenos conflitos. Então vamos fazer uma recapitulação rápida. Você foi vítima de ameaça proferida por seu empregado. Não gostou, vou à polícia. Na polícia você assinou um termo de representação, pedindo à polícia que investigue aquela ameaça que você sofreu, tá? A polícia vai avaliar quais as provas ela considera relevante para comprovar aquela ameaça. Uma prova pericial, por exemplo, uma perícia no teu aparelho telefônico que comprove que o teu empregado realmente te ameaçou através do envio de um áudio, de uma ligação telefônica ou qualquer outro meio, né? A polícia, claro, ouvindo autor e vítima, irá saber quais as diligências ela vai realizar para montar o termo circunstanciado de ocorrência. A principal finalidade, meu amigo, do termo circunstanciado de ocorrência lá na polícia é evitar a prisão em flagrante do autor do crime. Tá? Eu vou dar um outro exemplo aqui bem curioso que acontece todo dia na polícia. Um indivíduo lá, sob efeito de álcool, durante uma abordagem policial, desacata uma equipe de policiais. Temos um crime de desacato, crime de ação penal pública. O policial ofendido leva o autor daquele crime para a delegacia. Quando chega lá, ele se depara com o delegado e o delegado deixa claro: é um crime de menor potencial ofensivo. Se você não quiser ficar preso em flagrante, ser preso em flagrante, você deverá assinar um termo de compromisso onde você se responsabiliza a comparecer à justiça. À justiça. E em juízo, você irá se ver processar perante o juizado especial criminal. Aí o indivíduo muito rebelde: não vou assinar termo de compromisso nenhum. Apesar de ser informado pelo delegado de polícia sobre os trâmites do termo circunstanciado e do juizado especial criminal, o indivíduo é rebelde. Eu não vou me comprometer a juizado especial criminal nenhum. Ok, só há um caminho. Este indivíduo irá sofrer uma prisão em flagrante. Será lavrado um auto de prisão em flagrante. Então, a finalidade do termo circunstanciado é impedir, é evitar
esse desgaste para a parte acusada, entre aspas, ok? Para o suspeito. Agora, se ele se compromete, se ele assina o termo de compromisso de comparecimento ao juizado especial, não haverá prisão em flagrante e em data previamente ajustada, ele irá comparecer para responder por aquele crime de menor potencial ofensivo, ok? A audiência preliminar, que acontece perante o juizado especial criminal, ela tem algumas características. Olha o nome, audiência preliminar. Ela deve ser concentrada. Dentro do possível, olha a palavra concentrada, trazer para o mesmo momento processual, para a audiência preliminar, todos os atos que possam ser praticados naquele momento. Vamos dar exemplo desses atos. Oitiva, ouvir o autor do fato, ouvir o suspeito, a pessoa contra quem alguém está fazendo alguma acusação. Ouvir a vítima, que podem, tanto o autor quanto a vítima, podem comparecer acompanhados de seus advogados ou não, tá? Ouvir a opinião do Ministério Público a respeito daquela questão, não é? E ali, nesta mesma audiência preliminar, nós teremos a participação do autor, da vítima com seus advogados, se houver, não é obrigatório, do Ministério Público e a participação do juiz, ok? Nesta mesma audiência preliminar, nós vamos ter a oportunidade de composição civil de danos, ok? Se essas partes, o cara que ameaçou e o indivíduo que foi vítima da ameaça, chegarem a um acordo de natureza civil, indenizatório, que é a composição civil de danos, se houver êxito, ali mesmo encerra-se a demanda no juizado especial. Veja como a coisa é rápida, é simplificada, né? Se não houver essa possibilidade, passamos à fase da transação penal. Concurseiro, fica esperto, porque esta fase da transação penal é altamente melindrosa e cai em muitos concursos públicos. Não confunda composição civil de danos com transação penal. Transação penal vai ocorrer, se for o caso, entre autor e réu, vítima e acusado. Aqui não. A transação penal é um instituto cuja primeira característica é que a autoridade capaz de ofertá-la, de oferecê-la, é o Ministério Público. Eu já expliquei que lá no dia, nessa audiência preliminar, vão estar presentes autor, réu, ou seja, vítima, acusado, enfim, juízes, né, Ministério Público. Então, antes mesmo de iniciar o processamento propriamente dito, a audiência de instrução, o juiz abre um prazinho ali, um espaçozinho de tempo, para que o Ministério Público ofereça a transação penal. E agora começa a confusão, porque eu tenho visto uma enormidade de habeas corpus ser impetrado na justiça, porque o Ministério Público, entre aspas, esqueceu de fazer a proposta de transação penal para o acusado. Meus amigos, a transação penal é um direito subjetivo do réu. O Ministério Público não tem que simplesmente dizer, não, eu não fui com a cara do réu, não vou oferecer transação penal para esse cara, não. Existem requisitos objetivos e subjetivos, ok? A própria lei estabelece quais são as condições que o réu, o acusado, precisa preencher para ter direito à transação penal. Se ele preencheu esses requisitos de ordem objetiva e subjetiva, que nós vamos já entrar em cada detalhe desse, o Ministério Público é obrigado a oferecer a transação penal, ok? E se o Ministério Público se esquecer disso daí, o Ministério Público estará abrindo a oportunidade para esta pessoa que está ali na condição de réu ou de suspeito, não interessa o nome que se dá, né? Entrar com habeas corpus e exigir que aquele ato processual seja praticado. Agora, amigo, se a parte ré não preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a transação penal, a gente não pode obrigar o juiz. Vai se pular essa fase e vai direto para a fase da instrução. Então,
Primeiro detalhe, cabe ao Ministério Público oferecer transação penal. O que seria transação penal? Oferecer transação penal? Ele vai te oferecer a possibilidade de você evitar submeter-se a todo o trâmite restante daquele processo. E substituir uma eventual pena privativa de liberdade, por exemplo, por uma pena não privativa de liberdade. Ele vai dizer para você, olha, Joãozinho, antes mesmo de saber se você é culpado ou inocente, antes mesmo da instrução processual, de analisar as provas, eu quero te propor aqui uma transação penal. Eu vou te colocar aqui para prestar 30 horas de serviço à comunidade. E a gente arquiva isso por aqui mesmo, sem entrar nos pormenores da demanda. Então, cabe ao Ministério Público oferecer a proposta de transação penal nesta fase, que é chamada de fase preliminar. Preliminar, porque não chegou ainda a instrução do processo, ok? E cabe ao autor, na verdade, o termo aí está meio inadequado, né? Cabe à pessoa que está sendo processada, entre aspas, o réu, né? Dizer se aceita ou não aceita a transação penal. Vamos simplificar? Você, Joãozinho, foi vítima de ameaça praticada por teu funcionário. A justiça fez o termo circunstanciado, você representou criminalmente, o termo circunstanciado foi para a justiça. Lá na justiça, tentou-se uma composição civil dos danos. Isso não foi possível. Imediatamente o juiz passa aquele procedimento para o promotor e o promotor oferece a oportunidade de transação penal. Não esqueçam que não cabe à vítima da ameaça. Não cabe à vítima da ameaça, ao Joãozinho que foi ameaçado, opinar. Você aceita que o réu seja submetido à transação penal? Ao ameaçador submeter à transação penal? Não. Isso é um papo entre Ministério Público e, entre aspas, acusado e autor da ameaça. E o Ministério Público é que vai decidir que tipo de transação penal, que forma de transação penal irá propor aquele cidadão. Agora ele, na qualidade de acusado, entre aspas, no polo passivo, estando ali porque alguém o acusou, entre aspas, de cometer aquela ameaça, cabe a ele dizer se aceita ou não a transação penal proposta pelo Ministério Público. E se ele disser, eu quero provar minha inocência, não quero saber de transação penal, vou enfrentar o processo e pronto. Cabe ao promotor se resignar e passar para a próxima fase. Meus amigos, a nossa aula já está ficando um pouco longa, né? É um assunto extremamente interessante. Eu quero te trazer algumas informações bem curiosas sobre esta situação de juizado especial criminal. Nós estamos falando que nosso principal foco é te preparar para concursos da carreira policial. Pois eu quero te dar algumas informações bem breves, para não te encher o saco, não tomar teu tempo. A polícia hoje, meus amigos, trabalha com quase 30% de todas as demandas na delegacia são aquelas relacionadas à investigação de crimes de menor potencial ofensivo. Então, é importantíssimo para o novo policial conhecer bem a Lei 9.099, saber por que ela existe, saber como funciona o juizado especial criminal. E é por isso que toda prova de concurso está cheia de questões sobre a Lei 9.099. Você vê que ela é muito ampla. Nós vamos precisar de mais uma aula para percorrermos todo esse tema. Faça exercícios, leia o texto da lei, leia a doutrina a respeito deste tema. Não esqueça que na aula passada nós falamos sobre inquérito policial. Se você não assistiu a aula passada, vá lá no nosso, dê uma olhada no link que está aqui abaixo, ok? Vá lá no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais, né? Dê um likezinho, se inscreva, compartilhe com seus amigos, nos siga nas redes sociais como Delegado Laércio de Carvalho e você poderá ficar por dentro de
todo o nosso trabalho, tanto as aulas que já se passaram, como esta de hoje, e as próximas que virão. Você estará bem informado, preparado para encarar qualquer concurso público que cobre este conteúdo que estamos apresentando. Muito obrigado, sucesso, sorte, fé e foco!